Já vão longe os dias em que eu tive a benção de conhecer Ponta Grossa. Era muito jovem. Naquele mês de abril de 1954, eu era hóspede da Federação Espírita do Paraná, que nesse momento conduzia um emérito trabalhador da doutrina espírita pelas abençoadas terras deste estado, Dr. Hernani Cabral, juiz de direito da cidade de Goiânia, escritor emérito, também colaborador da revista Reformador, em uma página mensal, conversando com Paulo, e que, tendo chegado a Curitiba para pronunciar a sua conferência, foi impossibilitado porque teve uma crise de asma muito forte. E o então presidente da veneranda entidade, Dr. João Guignoni, que me recebera pela manhã, tendo vindo a Curitiba para conhecer o Laricleia, perguntou-me se poderia dizer algumas palavras ao auditório, o que a aqueci com muita emoção. No dia seguinte, Dr. Hernani Cabral deveria pronunciar uma conferência em Ponta Grossa, no Francisco de Assis. E porque se encontrasse ainda adoentado, veio, e ao seu lado também estávamos com o presidente e o vice-presidente desta instituição abençoada. E porque continuasse a problemática, ele perguntou-me se eu poderia pronunciar a palestra ali naquela instituição, hoje veneranda, que estava superlotada. Eu, muito emocionado, orei a Jesus e fiz uma abordagem que gostaria de repetir com a visão histórico, sociológico, psicológica da atualidade. Olhei aquele auditório, fazia frio. Frio na Bahia são 25 graus. Mas naquela noite aqui fazia 10 graus. E eu não viera preparado para o inverno. O presidente Getúlio Vargas, adotando uma política de criar no país indústrias têxteis, lançara 2 tipos de tecidos para o verão. E eu me encontrava com uma roupa muito leve e tremia como varas verdes. Mas naquele momento em que eu olhei o público que ali estava para ouvir Dr. Hernani, exímio orador, notável cidadão e espírita emérito, senti um calor de paz muito grande e tive uma visão psíquica. A minha tarefa foi narrar a visão psíquica, mais ou menos assim. Israel fazia 400 anos que a boca profética silenciara. Naquele país do Deus único, verdadeiro oásis na inclemência do deserto e admirável ilha no oceano tumultuado da humanidade, era o único a respeitar Deus na sua unidade e grandeza. E porque a vida tivesse sido muito rude para os hebreus, que experimentaram a escravidão na Babilônia, no Egito, e fora vítima de guerras contínuas na sua longa e grandiosa trajetória,
Estava todo o país atormentado. Falava-se no Messias, mas o Messias que deveria chegar à terra com uma coorte de embaixadores dos céus para homenagear e agradecer àquele povo a sua fidelidade ao Deus único. Foi então que, de repente, apareceu uma voz que clamava no deserto, que convidava à reflexão e que asseverava: o Messias que havia de vir já havia chegado. Era um sábado, o sol ardente à beira-mar da Galileia, atraída a uma verdadeira multidão, a uma casa quadrangular, feita das pedras do vulcão extinto, e que deveria dar início a uma história que jamais terminaria. Desde as vésperas, ali em Cafarnaum, começaram a chegar pessoas que ouviram o anúncio de que o Messias prometido estava no planeta. A casa era modesta, era quadrangular, e na parte central havia uma claraboia pela qual os ventos elíseos da tarde adentravam-se para tornar o ambiente mais saudável. Dessa forma, naquela manhã, a casa de Simão Bar-Jonas, o pescador, estava dominada por uma multidão álacre, perturbada, movimentada, que chamava pelo Rabi. Desde a intimidade doméstica até aos arredores, a multidão trazia a sua miséria, a dor, o desespero, a angústia. Uns blasfemavam, outros suplicavam misericórdia, e a dor ululante tomara conta daquele ambiente. Foi de repente, como a felicidade. Ele apareceu. Era um homem de 1,70 m. 1,70 m de altura, o cabelo encaracolado, que lhe descia pelos ombros e misturava-se à barba volumosa que lhe caía pelo peito, caracterizando a sua providência, também a sua procedência da região de Nazaré. Seus olhos eram claros, como duas estrelas no zimbório da noite, e na face havia tanta tranquilidade que a multidão se aquietou misteriosamente e um grande silêncio começou a cantar nos corações. E ele disse: venho em nome do Pai para trazer-vos boas novas de alegrias. É necessário cantar essas boas novas para que penetrem o ádito dos corações. E nunca mais à noite, nem a tristeza, nem a mágoa, nem a angústia encontrem agasalho na sua intimidade. Eu venho em nome daquele que me mandou, para que tenhais paz, para que possais viver, porque eu vos trago uma mensagem de vida, e de vida em abundância. A multidão deteve-se. Aquela inarmonia que reinava cedeu lugar a uma suave tranquilidade, a uma expectativa. Alguns presentes perguntavam: mas quem é esse homem? Havia na ternura da sua face
a misericórdia e no seu dúlcido olhar a suave compaixão. Eu venho em nome de Deus para que possais ser felizes, abandonando tudo aquilo que vos constitui tropeço e dificuldade. Então houve uma pausa, quase misteriosa. Foi nesse momento que alguém gritou do lado de fora: Rabi, tem piedade de mim. E voltando-se para a multidão que dificultava o acesso, dizia: abri alas, deixai-me passar. E aqueles que o carregavam pediam clemência. Mas a multidão é avara, é egoísta, e se dizia: impossível, a sala não comporta mais ninguém. E a voz aboiava sofrimento: Rabi, apiada-te de mim. Ele, silencioso, à porta da sala que dava para a praia e o mar, alongou os olhos. E nesse momento alguém disse: levem-no pelo telhado. Havia uma escada lateral de pedra vulcânica que conduzia à parte superior, por onde as famílias sentavam-se ao cair da tarde nas noites maravilhosas de primavera. O silêncio era um estacato e todos permaneceram quase que num êxtase de expectativa dantes jamais aguardada. E olhavam para o quadrângulo quando uma esteira imunda, atada nas quatro pontas por cordas, começou a descer suavemente até chegar ao chão, conduzindo o corpo cadaverizado. A expressão era terrível, a testa larga, os cabelos ralos colados pelo suor, a dentadura à mostra, os olhos ali das órbitas, os braços erguidos e magérrimos. E ali, quando a esteira repousou, ele gritou: Senhor, Rabi, tem piedade de mim. E então Jesus olhou para ele e lhe perguntou docemente: que queres que eu faça? Que me cure, Senhor. Natanael, tu crês que eu te posso curar? Oh, sim, eu creio que tu me podes curar, porque tu és filho de Deus. A multidão aguçou os ouvidos. Aquele diálogo inusitado era peculiar. E o mestre olhou para o homem suarento, o suarento também que ele estava. E lhe perguntou por segunda vez: Natanael ben Elias, que queres de mim? Que me cures, que me arranques desta paralisia. Natanael, tu crês que eu te posso curar? E nessas duas interrogações estão as respostas da mais moderna psicossomática. É necessário querer. A maioria de nós não sabe querer. Deseja, mas realmente não quer. Estamos acostumados com a noite, com o frio da descrença, com a pobreza da situação, e perdemos o contato com a vida, a alegria, a beleza. E quando somos invitados a uma mudança de comportamento, queremos, mas em verdade nosso querer não é capaz de operar a grande transformação do psiquismo em energias da máquina cerebral, através das células mais recônditas do nosso organismo. Naquele momento, Jesus aplicava uma terapêutica que somente 2000 anos depois chegaria ao conhecimento da humanidade. Ele, então, ajoelhou-se quase, e diante do paralítico que tremia, e que estava numa angústia e no torpor,
inacreditáveis, disse-lhe com suavidade: Natanael, filho de Elias, se tu crês que eu te posso curar, levanta-te e anda. O doente cravou os braços magros no solo e deu um impulso com o corpo, ajudado pelo interesse das pessoas, mas o corpo não tinha resistências e tombou. Nesse momento, a voz do estranho adquiriu uma tonalidade diferente e com uma energia sem brutalidade disse Natanael: se tu crês que eu te posso curar, levanta-te. E ele também se pôs a erguer-se, e Natanael, como se tivesse uma catapulta nas costas, foi sendo empurrado para cima, até ficar de pé, oscilar como um pêndulo de relógio, enxugar o suor e dizer: Senhor, e agora que queres o que eu faça? Natanael, vai e apresenta-te aos doutores, para que eles saibam o que pode fazer aquele que vem em nome de Deus. Natanael parecia recuperado, dobrou-se, enrolou a esteira imunda, depô-la sobre o braço, e o auditório abriu uma passagem, e ele saiu a cantar glória, aleluia, até que a sua voz se perdeu na multidão estarrecida. O silêncio prolongava-se. Então uma mulher angustiada perguntou: Rabi, apiada-te de mim, minha filha. Ela é cega. E aproximou-se. Ele ergueu a mão e a túnica larga rociou o tórax da pequenina, que gritou: mamãe, eu vejo, mamãe. E alguém gritou: Rabi, e mais alguém: Senhor. E os doentes foram recuperando a saúde. A multidão se foi renovando. Aqueles que se iam anunciavam adiante, chegavam novos. E o sol tardejante, na sala fervente de alegrias e de sudorese, foram passando as horas, até que subitamente Simão, o dono da casa, que estava na porta de entrada, olhou para o mestre, exultante, e dizia de si para consigo: meu Deus, ele escolheu a minha casa, ele está na minha casa. Mas quando olhou para a face do mestre, ele estava pálido, parecia haver uma tristeza suave. Simão então empurrou o povo: calma, ele está cansado, desde a manhã que ele atende. Saiam, saiam. Acercou-se do Rabi, com essa ternura de um filho, ao pai ancião e frágil, e tomando pela mão, levou até a praia. O mar da Galileia não é exatamente o mar, é um lago imenso. As suas águas são do tamanho da enseada de Guanabara, no Rio de Janeiro. Mas graças à sua posição geográfica, 200 metros abaixo do nível do Mar Morto, as águas do Jordão, que desce do norte na direção do sul, ali entrando naquela fossa da terra, produz o mar da Galileia, também chamado Lago de Genezaré. As suas águas eram e são viscosas. Diz, não reparem, é uma herança da Covid. Ainda estou covidado. Naquele momento, Scholem Asch, escritor judeu, estabelece que havia aproximadamente 2.000 barcas
Ali estava Cafarnaum, Magdala, as cidades famosas, a doce Magdala que recebera a rainha Cleópatra mais de uma vez para desfrutar do seu clima ameno. E a multidão humilde, o que é a Galileia? Dizia-se na Judeia, a outra província, o que é que pode vir de bom da Galileia? Esse povo modesto, ignorante, rebelde, que sempre estava querendo libertar-se do jugo de Roma ou dos países que no passado haviam-na dominado. Não fazia muito tempo, Jesus era menino e morava em Nazaré. A 120 quilômetros de distância, quando então um revolucionário desejou expulsar os romanos. E Roma, através dos seus generais, mandou 7 legiões que conseguiram matar aproximadamente 10.000 galileus. E para punir a Galileia rebelde, crucificou 2.000, colocando as suas cruzes na estrada entre Cafarnaum e a pequenina Nazaré, para servir de lição a qualquer novo governador. Jesus era criança e pôde ver a tragédia da humanidade de todos os tempos. O odor pútrido de 2.000 cadáveres expostos era terrível, mas os galileus não cederam e permaneceram algo separados das outras 3 províncias que constituíam a Palestina. Então, ali naquela região extraordinária, o mar exerce uma função bem-aventurada, porque consegue sustentar todas as aldeias à sua volta até hoje. Mas é um mar generoso. Já notaram a humanidade? A humanidade tem 2 humanidades. A humanidade que ama, a humanidade que doa, a humanidade que perdoa, a humanidade ele sangra, adentra-se pelo deserto e vai cair na fossa mais profunda do planeta terrestre, 400 metros abaixo do nível do mar. E ali dá lugar ao Mar Morto, porque as águas não saem naquele lugar terrivelmente salgado, as águas morrem sem vida. Em sua volta é o deserto cruel, é a aridez, é a alma ególatra de uma terra ingrata que se nega a servir, enquanto a outra margem, é cheia de crianças, de tamarindeiros, de flores miúdas silvestres e de canções de pescadores nas grandes jornadas à noite. Foi ali então que naquela casa de Simão, ele atendeu a todos até a exaustão. Simão pegou, levou-o à praia e ele sentou-se, olhando o mar, que nesse momento ia penetrando em a noite que chegava, porque o sol fechava o seu leque de plumas douradas a longe, e as primeiras estrelas espiavam a terra com seu olhar de prata. Simão
que ele estava de alegria, pois não? Não, senhor. Eu sempre levo para ele o peixe que eu não vendo. Ele era paralítico há 25 anos, 5 lustros, e tu ergueste diante de nós. Senhor, tu choras, choras, Senhor. Mas foram não penses que eu tenha vindo colocar remédio que o rombo seja maior. Não creias que eu venha colocar vinho bom em odres velhos e sujos para fermentar e avinagrar-se. Eu venho para que tenhas vida e vida em abundância. Tu me falas de Natanael. É verdade. Agora mesmo eu vejo em um bordel. Ele está apresentando a mulheres loucas que vendem o corpo, o peito recuperado. E está dizendo-lhes: ele está dizendo, agora eu me vingarei. Aqueles que me escorraçaram, aqueles que me fizeram sofrer, aqueles que criaram uma situação penosa para mim, eu me vingarei, porque agora eu enxergo e poderei dizer-lhes, eu também vejo as vossas misérias, a vossa imundícia. Tu falas que eu libertei paralíticos, outros, recenianos, leprosos. Um deles está com uma sedutora mulher e diz: vê onde as rosas murchas e roxas da lepra. Ele me curou e eu vou disfarçar-me até a última gota. Não vim para isto, semana. O reino dos céus começa no coração de uma forma muito simples, suave como um perfume e bela qual o amanhecer. Mas é natural que ainda hoje penseis assim. É natural que espereis o prazer da terra falando sobre o céu. Mas eu nunca vos abandonarei. Eu vos entendo. Um dia que não está longe, nem está perto, eu voltarei para cantar as delícias do reino dos céus, através de alguém, o Espírito Consolador, o Espírito da verdade. Eu rogarei ao meu Pai e pedirei que ele mande à terra o Espírito que ficará com todos até a consumação dos erros. A humanidade crescerá e não pode entender muitas das coisas que eu tenho a dizer. É necessário esperar e esperar. E Simão, então, ali diante,
daquele homem agora aureolado por uma peregrina luz. Os olhos faiscantes, as mãos estendidas na direção do futuro. Perguntou: Senhor, e nós, aqueles que te amamos, estareis comigo? A humanidade vai variar muito, Simão, mas vós estareis comigo. E então as palavras murcharam na boca da noite, e os dias que surgiram anunciaram a chegada do Evangelho na terra. Nunca houve uma sinfonia que pudesse embalar os corações como aquela que ele enunciou ali próximo da casa de Simão, em um pequeno outeiro. Bem-aventurados. Eram dias diferentes, eram dias de padecimento como hoje, diferentes de cultura, diferentes de percepção, diferentes de justiça, se é que há muita de justiça entre os fariseus e a sociedade farisaica contemporânea. Os anos se passaram rápidos, 2 anos e 10 meses aproximadamente. E ele, à semelhança de um relâmpago, foi de cidade em cidade, para que nunca mais a treva dominasse em toto o coração da criatura humana. Até um dia terrível, que ainda marca a história da humanidade no seu mais desagradável passo de desdita, de desídia. Mas nesse ínterim, estava ele sentado ali no Vale do Cedron, de um lado o Jardim das Oliveiras, do outro o Monte Sagrado do Templo. O Templo de Jerusalém não era um templo, era um conjunto de edifícios, os mais belos do século. Havia sido construído por Zorobabel, fazia muitos séculos, embelezado por Salomão. E recentemente Herodes o Grande mandou decorá-lo e mandou colocar em ouro maciço uma macieira na entrada para poder agradar os hebreus. A casa de Deus faustosa, além da imensa cortina de veludo que separava o lado sagrado do popular, erguia-se daquela plataforma extraordinária da montanha. Mas ele estava cá embaixo. É curioso, Jesus sempre abandonou a montanha para descer. É tão difícil descer sem se tornar miserável. Conviver com a dor sem contaminar-se. Estar com o opróbrio e não se tornar vulgar. Mas ele desceu até nós como um raio de sol, imaculado, que pôde voltar às constelações sem haver perdido o brilho. Então, sentado na escadaria desse templo faustoso, ele recebia a brisa que vagava nos braços do vento pelo corredor natural. Havia uma melodia da natureza. Nesses momentos há uma melodia inaudível aos humanos, captada pelos felinos, que é a natural questão do movimento da terra. A melodia da própria natureza, que canta as flores, as folhas, com instrumentos sensíveis, se pode captar a melodia que exalam. Então, ele estava naquele momento de beleza e paz, quando uma mulher muito bela acercou-se e, vendo sentado aquele homem de beleza ímpar, deteve os passos e disse numa tonalidade sedutora:
Peregrino, hoje é o dia do meu aniversário e eu desejo convidar-te para que venhas à minha casa. Aquela vila ali ao lado é minha. É ali que eu recebo hóspedes. Sou mulher rica e hoje é o dia do meu aniversário. Desde cedo eu disse, serei eu quem vai escolher a companhia do meu aniversário. Não há preço, serei eu. E já a tarde cai, e eu não encontrei aquele que me possa levar nos braços ao leito da perdição. Mas eu agora te vejo. Então eu te pergunto, Nazareno, eu sei que tu és Nazareno, a barba, os cabelos, eu sei que és Nazareno. Tu virás comigo à minha casa para que eu celebre o meu aniversário na noite de hoje? Ela estava segura, queria confirmar. Mas iludiu-se, porque ele sorriu. Ele respondeu com brandura, hoje eu não posso. Oh, Nazareno, mas eu só faço aniversário hoje. E daqui a um ano, eu gostaria que fosses comigo hoje à minha casa, para poder viver a plenitude de algumas horas de alegria e de gozo. Tu irás? Ele olhou-a e respondeu ainda suavemente, hoje eu não posso. Nazareno, deixa-me dizer-te, eu sou uma vendedora de ilusões. As minhas arcas estão abarrotadas de joias, de ouro, de poder. Eu sou a mais famosa mulher de Jerusalém. Homens do poder, sacerdotes, legionários, visitam a minha casa. Mas sou eu quem te convida para que venhas ter comigo. Eu não te cobrarei nada, nada. Sou eu quem deseja receber a tua doce carícia. Tu virás? Ele levantou-se e ela pôde contemplá-lo em toda a sua majestade. A face era impenetrável para uma definição. Ele então respondeu, não posso. Infelizmente, hoje eu não posso. Porém, depois, não quero depois. Eu não tenho depois. Poderei ser levado ao poste de lapidação. Matar-me-ão, porque a minha glória é uma fantasia. Os fariseus me deixam vencer, viver, porque me exploram. Mas é provável que um dia me apedrejem até a morte. Ele continuou sorrindo. Um dia eu irei atender ao teu apelo. Ó Nazareno, hoje eu não tenho amanhã. E amanhã talvez seja tarde demais. Hoje virás? Não posso. Então a mulher revoltou-se. Saiu blasfemando, corrigiu a indumentária babilônia, ajeitou as joias nos braços, e a tarde caiu, bordada de estrelas. 2 anos depois, ali, perto de Jerusalém, na piscina de Betesda, aonde as pessoas se curavam, havia uma tradição curiosa. Se aquelas águas se movimentassem por si mesmas, qualquer doente que nelas entrasse recuperava a saúde. Então os doentes ficavam olhando. E ele também foi. Estava ali no meio daquele verdadeiro lago de sofrimentos. Quando, de repente, uma senhora veneranda aproximou-se e murmurou-lhe algo ao ouvido. E lhe perguntou, tu virás? E ele respondeu-se, eu irei contigo.
Atravessaram a ravina e numa furna do monte próximo, a mulher disse: aí dentro, Senhor, aí dentro. Ele cerrou os olhos por causa da escuridão. E, estendendo as mãos, ele foi na direção de uma voz que gemia dolorosamente, até que as suas mãos tocaram o corpo, os dedos acariciaram a cabeceira da sua vida, a cabeça, e eles umedeceram-se de pus, os cabelos largavam na ponta dos dedos, o odor pútrido, insuportável, exalava aquele corpo em decomposição. Então uma voz falou naquele silêncio terrível: foge, foge, já não tenho o que vender. Foge, tenho lepra. Se eles souberem que tu estivesse aqui, levar-te-ão também para o vale dos imundos. Deixa-me morrer em paz. Ele abaixou-se, ficou à altura daquela mulher caída, enrolada nas dores do seu destino, e falou-lhe: não posso. Tu me chamaste? Ela então limpou os olhos, as feridas do leproma, olhou para ele e gritou: Nazareno, ó Nazareno belo, por que demoraste tanto? Nunca mais. Eu fiquei alegre, porque eu não era feliz, mas era alegre. Eu coloquei na janela da minha casa uma lâmpada acesa para iluminar à noite a estrada que leva até o tugúrio da minha miséria. E esperei-te, e tu não vieste. Agora é tarde, Nazareno. Ele ergueu-a, ela encostou o corpo frágil e coberto de feridas. Ele dobrou-a, colocou-lhe a face junto à sua face e saiu ao dia. Ela, envergonhada, cobriu o rosto para que ele não visse a degradação da matéria. Docemente ele tirou-lhe e, olhando-a, disse: agora eu vejo nos teus olhos uma estranha chama, e assim procedo porque te amo. Já que ninguém te quer, ergo bonus vitae, dorme, eu venho buscar-te. E a mulher, dominada pela lepra, deixou-se conduzir, e ele levou-a na direção da imortalidade. Até hoje, os fatos da sua vida, as narrativas da sua jornada, a culminância do Calvário, são marcas históricas da grandeza e da degradação da criatura humana. Quase 2000 anos depois, a sociedade cresceu na cibernética, atingiu planetas do sistema, viaja na direção de outros sistemas solares. A engenharia médica prolonga a vida humana. As várias ciências diminuem a dor. A idade média de cada um de nós é expressiva. Os gregos, os judeus daquela época, viviam no máximo 40 anos, com algumas exceções. Agora atingimos idade provecta, como no meu caso, 95 anos. A sociedade se locupleta com as técnicas de comunicação.
Podemos perceber as conquistas do conhecimento humano, mas ainda não nos amamos. Atingimos as culminâncias do saber. Teoricamente, conhecemos a vida. Emocionalmente, estamos padecendo na vida. Nesses dias tumultuosos, de grandezas e de misérias, de glórias e de dores, de insensatez e de estoicismo, volta Jesus, vem ter conosco na casa de Simão Pedro, que é o planeta terrestre. Nós cremos, nós já te amamos. Vem, Rabi, e tenta ver nos nossos olhos a estranha chama do amor que te procura através das noites interminas para a plenitude da paz. E ele veio a 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos, a segunda volta do Cristo. Quando o Consolador veio à Terra para consolar, não para resolver os nossos problemas, quais queriam aqueles que ele o fizesse, para nos aclarar a mente, para nos dar a ciência da consciência, a consciência do viver, para encontrar a plenitude do reino dos céus, aqui mesmo na terra. Não esperar a grande viagem para fruir as alegrias inefáveis do reino de Deus, mas para amar, para poder estender a mão generosa à caridade, para poder atender o sofrimento através da côdea de pão, do vaso d'água, mas sobretudo da palavra ridente e bela, do perdão, para criar um rumo novo para o nosso mundo desnorteado deste momento tão belo, mas também tão difícil. Eu me encontrava a bordo de um avião entre Caracas e o lago de Maracaibo. O avião estava quase vazio. Era um voo habitual naquelas 7 horas da manhã. Então veio um cavalheiro e sentou-se ao meu lado. Sentou-se e o semblante marcado pela angústia. Logo percebi que ele estava com um drama tremendo. Trazia uma sacola, colocou-a no colo, abriu-a e tirou uma boneca de pano. Naquele tempo chamavam-se de bruxas, as bonecas de pano. Ficou olhando e eu percebi que ele chorava. Então, eu me lembrei de um grande pregador protestante que em todo lugar onde ia, ele dizia: Senhor, permita-me fazer algo inabitual. Dê-me chance de fazer qualquer coisa inabitual, por mais simples, por mais insignificante, por mais modesta. Eu me lembrei e disse: meu Deus, ajude-me a fazer algo inabitual junto a este homem. Então eu vi chegar uma senhora desencarnada que também chorava e acarinhou-lhe a cabeça e me disse: é meu filho, é meu filho. Ele vai matar-se quando o avião parar em Maracaibo. Ele é engenheiro civil, construtor, perdeu o emprego e não se conforma, está desesperado e pretende eliminar a vida porque não vai dizer à esposa: eu sou um fracassado. Ajude meu filho.
Eu então olhei para ele e disse assim, uma boneca. Eu também tenho muitas bonecas, porque eu tenho um lar de crianças. Eu sou brasileiro, moro num lugar lindo chamado Salvador, e vou levar algumas bonecas típicas. Todo país que eu visito, eu adquiro uma boneca, um prato de decoração, como lembrança. E vou levar uma boneca, é para sua filha? Ele quase não respondeu. Meneou a cabeça e disse, mas ela vai ficar tão contente. Quem desejar agradar uma criança, naquele tempo, dê uma bola. E se for uma menina, dê uma boneca. Mas se quiser agradar os pais, dê uma roupa, dê um vestido. Hoje é dê um computador. Deu isso, dê aquilo. Porque a criança de hoje não tem infância. E nós é que contribuímos para que ela não tenha infância. Amadureça antes do tempo e fique tão amarga quanto os amargos frutos da videira que é a agasalha. Ele disse, será que ela vai gostar de uar? Vai adorar. Eu lhe digo isso por experiência. Aliás, quando eu perdi o meu primeiro emprego, porque a vida é engraçada, né? Às vezes é necessário acontecer-nos uma coisa funesta para a gente descobrir a vida. Às vezes é necessário negociar com Deus. A gente quer uma coisa, mas ele não deixa, porque ele tem na frente para nós muito melhor. E perdemos hoje para ganhar amanhã. Ele me disse, e você já perdeu algum emprego? Eu disse, ora, o primeiro, eu fui trabalhar durante a guerra e estava no trabalho quando a guerra acabou, graças a Deus. Mas também a vida para mim quase acabou, porque o meu gerente me chamou e disse que agora a empresa entra em economia e os funcionários mais novos iam ser despedidos. Eu era o mais novo, eu tinha 13 dias, o número da sorte. Ele disse, mas não é da sorte, você perdeu o emprego. Eu digo, foi. Para poder ganhar a vida. Se eu não tivesse perdido aquele emprego de datilógrafo de uma empresa de seguros privados, eu estaria lá sentado até hoje. Mas hoje, eu hoje sou uma pessoa feliz, viajante, que tem o ideal de beleza maravilhoso. Qual é o ideal? Salvar vidas. Mas como você salva vidas? Como no seu caso, você está pensando em suicidar-se. O homem não desencarnou porque não lembrou. Ele disse assim, mas como é que você sabe? Ele disse, eu calculei. Pelo semblante triste, pela sua despedida da boneca. Eu sou parapsicólogo, porque naquele tempo era chique. Imagina se eu dissesse, eu sou médium. Ele ia perguntar de quê? E até explicar, ele morria. Então, quando eu falei que era parapsicólogo, ele disse, o senhor é parapsicólogo? Eu digo, não exatamente. Eu sou o sujeito, aquele elemento que ajuda a parapsicologia. Então, através de mim, o parapsicólogo faz pesquisa. E eu sei que você está pensando em desencarnar porque perdeu o emprego de construtor. Meu Deus! Você não sabe o que Deus pretende de você. Vai construir uma catedral. Eu lhe vou contar uma história psicológica. Um psicólogo resolveu testar numa construção os operários. E vinha um operário com o carrinho de mão carregado de pedras. E ele perguntou, o que é que tu fazes? O homem era pessimista. Ele disse, eu carrego pedras. Ele disse, E vinha atrás dele um outro. E ele perguntou, e você? O que é que faz? Eu estou carregando pedras. Era um otimista. E vinha atrás um terceiro. E ele perguntou, e você? O que é que está fazendo? Ele parou, movimentou as mãos. Eu estou construindo aquela catedral. Todos três faziam a mesma coisa, mas cada qual fazia de uma forma. Então, nós vamos construir uma catedral. Eu lhe darei o desenho. E você, que é engenheiro construtor, vai pegar o carrinho de mão.
E o carrinho de mão, no começo, pesa. Mas depois ele fica tão leve que a gente não nota mais. E como eu não sou de conversar muito, o avião chegou e eu não acabei o tema. Aí saltamos. E ele me disse, e o seu nome? Eu disse, Valdo Franco. Eu vou ter hoje uma conferência aqui na Faculdade de Direito, do doutor de la Torre. Até convido você, se você não se matar, é claro, para que vá lá. Mas se matar, vá também. Porque lá a tarefa é para vivo e morto. Morto na carne e vivo no espírito. Ele riu pela primeira vez. O senhor poderia vir comigo? Eu disse, com muito prazer, mas tem que pegar a bagagem, porque a bagagem para mim é muito importante. Todos os meus bens estão na bagagem. A minha vida é minha bagagem. Tem no Brasil minha casa, minha vida. Pois comigo é minha vida, minha bagagem. Então, ele sorriu, me pegou pelo braço e estava uma senhora mestiça, uma criança de 6 anos, veio correndo, pulou nele. Eu digo, dá a boneca. Ele deu a boneca, ela então deixou-se carregar. Beijaram-se. Ele chorava e a menina também. Era a emoção do amor. A esposa chegou ternamente, suave, como um perfume de alfazema. Ele laçou-a e disse-lhe, meu bem, esse homem salvou a minha vida. Eu disse, eu não me movo, não me ponha em problema aqui na Venezuela. Ele disse, é porque. Então ele narrou o drama. E ele estava sentado ao meu lado. Eu não quis desmentir, porque foi ele que sentou ao meu lado. Mas não adiantava nada. Pois bem, os amigos me esperavam. Eu falei com ele que à noite tinha uma conferência. À noite eu estava, e quando eu ergui a cabeça, eu vi uma mãozinha. Era ele. Eu digo, meu Deus, não se matou. Felizmente, está garantido. Terminou, veio ter comigo. No dia seguinte, me ofereceu um café. O maior presente que eu posso ganhar, porque eu sou cafeinômano. Pessoas tomam café para acordar. Eu tomo para dormir. É interessante. E quando eu voltei a Caracas, 3 anos depois, eu fui recebido pelo presidente da Confederação Espírita Venezolana. Era o meu amigo, que se havia tornado espírita. E agora, ele era o dirigente e me disse, olha, Divaldo, ainda não consegui salvar vida nenhuma. Eu digo, você que pensa. Você semeou para as vidas do futuro terem o pão, terem o agasalho, terem a bênção da imortalidade da alma. Então a doutrina espírita veio para que semeemos vidas, para que ponhamos a tristeza para fora. Há uma canção popular, adeus tristeza, tristeza vai embora, esperar que Deus nos ama e que Jesus nunca nos deixa a sós. Então, nesta grande noite da sociedade, aí está a amada Federação Espírita do Paraná, com a sua 25ª conferência, alertando corações, despertando vidas, e Jesus, de volta, braços estendidos, não para resolver os nossos problemas, para nos ajudar a resolvê-los, através da luz verde, rica de bênçãos, como de sentimentos mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver, mas diante da minha visão, eu descubro cegos que tropeçam na multidão, que choram na solidão, que sofrem. Eu sei que depois dessa vida, na outra lida, eles também poderão ver, eles verão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no terreiro, a melodia do vento dos ramos do almeiro,
as lágrimas que choram, que depois desta lida, na outra vida, eles também escutarão. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção pela voz, que o teu nome profere com dulce emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, que não cantam de noite, que não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que ajudam, mãos que trabalham, mãos de poesias, mãos de sinfonias, mãos que apertam mãos, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu consigo bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque vejo as minhas pernas que podem andar, mas também o meu lar, meu doce cantinho, a promessa de Deus, o meu carinho, o amor de mãe, de pai, de mulher, de filhos, pela minha faculdade de amar e de crer. Obrigado, Senhor, pela vossa atenção. Obrigado, Senhor.